Há circunstâncias na vida onde nos recusamos ser fiadores de alguém porque tais não são confiáveis. Ainda assim, Deus intervém no caso de Acasias. Por que isso? Por que Deus interviu? Sim, está certo. Se tua resposta foi Deus queria fazer saber que Israel tem um Deus, um esposo, mas algo está em falta. Afinal de contas, o autor de Segunda de Reis apresenta um contraste claro entre o reino do sul, Judá, do reino do norte, Israel, na transição de Primeira de Reis à Segunda de Reis. Enquanto o reino do sul manteve a sua aliança com Deus, o do norte a quebrou. Era de se esperar que o reino do norte fizesse o mal, como nos revela a história desde a separação entre Judá e Israel. Ainda assim, Deus intervém porque queria restabelecer a aliança com Israel, começando com o rei. Precisamos primeiramente considerar a expedição necessária para ir até Ecrón. Ecrón, a cidade mais ao norte entre as 5 cidades filisteias, é identificada com Tel-Migne, a cerca de 22 milhas ou 35 quilômetros aproximadamente ao oeste de Jerusalém, na margem entre Filistia e Judá, no Shefelá. E o imediato regresso dos mensageiros é visto claramente na expressão do rei na sua resposta quanto à volta dos mensageiros, e isso afirma a distância. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: Que há? Que voltastes? A resposta está mais próxima do que o esperado. Não havia necessidade de tal expedição. Deus estava dizendo ao rei que a resposta está mais próxima do que ele pensava. Estás procurando por resposta para além das tuas fronteiras? A resposta que precisas pode estar mais perto do que imaginas. O rei logo ficou sabendo quem foi o homem que interceptou os mensageiros. Questionando os mensageiros, o rei pergunta: Qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Responderam-lhe eles: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias, o tisbita. Afinal de contas, Elias era conhecido pelo rei. Como pode ser? Por que então ele não consultou Elias? Aqui temos a segunda pista para entender por que Deus intervém. Para isso, precisamos entender as raízes do rei. Ele era filho do rei Acabe e da rainha Jezabel, como mencionado em episódios anteriores. O apelido que essa família deu a Elias foi o perturbador de Israel. Enquanto jovem, Acasias cresceu com essa imagem de Elias. Daí, ir para Elias seria procurar por problema. Essa é a mais provável razão por que ele não o consultou, exacerbada por sua adoração a Baal. Ainda assim, o problema chegou até ele, mesmo sem procurar por eles.
A mensagem de Elias o perturbou, então decidiu chamá-lo à sua presença. Seguir Deus algumas vezes coloca-o em situações difíceis, mas lembra-te que também traz redenção. Adicionando, como também já mencionado, Baal-zebub pode ser uma referência a um mágico ou a um sacerdote de cura pagão e não necessariamente a uma divindade, mesmo que a divindade está implícita na comunicação com o sacerdote ou mágico pagão. E isso é porque a mesma expressão usada em hebreu para descrever a pessoa que o rei tentava consultar é igualmente usada em referência a Elias. Enquanto o rei procurava por Baal-zebub, literalmente senhor da flutuação, ele recebe uma resposta de Baal-shear, literalmente senhor dos cabelos. Essa uma referência a Elias. Sendo este o caso, parece que o autor de Reis coloca Elias no mesmo lugar que Baal-zebub, ou apela pela mesma função. Deus estava literalmente combatendo a falsificação do ofício que ele tinha estabelecido e dizendo que há Deus em Israel e seu representante lá. Essa foi uma mensagem poderosa para o rei e um apelo para a mudança de curso antes que fosse tarde demais. Deus alcança pessoas em qualquer lugar que estejam, usando meios que eles ou que elas não esperam. Ele usou os mensageiros do rei para realizar a sua missão, pois o rei não receberia o profeta de Deus em sua presença. Deus está próximo de ti e usará todos os meios disponíveis a ele para o alcançar, para te alcançar. Escute-o quando ele bater a sua porta. Olá, espero que este episódio tenha sido informativo e transformativo. Partilhe, subscreve, goste ou comente. E se gostaria de fazer uma doação, seja com seus talentos, tempo ou bênçãos, por favor, contactar os endereços no ecrã. Nossas orações estão contigo. Até o próximo episódio.